Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí debatendo a luta contra o rebaixamento, está tudo embolado na parte de baixo entre Vitória, Ceará, Santos, Internacional e Fortaleza. Vamos trazer aí o Galvão Bueno, o Ricardo Rocha, o Casagrande, debatendo aí a luta contra os quatro. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero trazer aqui as ofertas do dia do Mercado Livre. Essas três camisas térmicas aí tá vendendo muito, porque de 122 tá R$ 74, três camisas térmicas. Olha aí, tênis masculino e feminino da Capa de 169 por R$ 95. Então agora em dezembro tem muita coisa barata do Black Friday. Então entra aí no link na descrição do vídeo e dá uma conferida aí nos produtos. O YouTube agora está em parceria com o Mercado Livre e a Shopee. E você ou a sua esposa que já é acostumado a comprar no Mercado Livre ou na Shopee, compra aqui pelo nosso link, pessoal. Compra aqui pelo nosso link que você vai ajudar muito o nosso canal. Então se a sua esposa compra bastante aí no Mercado Livre ou na Shopee, compra aí pelo nosso link. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto falando mais aí do vídeo. Ninguém vai arriscar para falar quem vai cair, quem vai se salvar. Ninguém quer fazer essa brincadeira, não? Ele já fez isso, ele fez isso lá pra ver. Ele começa com ele, Galvão. Segura. Casa Mágica escolheu uma boa. Pra vocês. Não, pra casa primeiro. Não, ele faz o seu primeiro. Quero saber pra vocês, na cabeça de vocês, os quatro que vão cair. Vai pensando aí. Vai, cara. Quem cai ou quem se salva? Dois já caíram, né? Os dois já caíram. Os dois que caem? Juventude, os dois que caem. Eu acho que o Internacional vai cair. Eu acho que o Santos disputa com o Ceará. Quer saber quem vai cair? Você que falou? Então, Internacional e Santos, vai. Pronto. Mauro Naves. Nossa. Fica em cima do muro, não. É difícil. Não fica em cima do muro. Ele ligado Eu agora. não. Esses recortes amanhã. Não dá. Vamos tomar porrada. Recorde de amanhã. Casa gosta de tumulto. É palpite. Eu tenho palpite. Os recordes do programa estão espetaculares. Você chuta qualquer coisa, pô. Vamos, Mauro. Quer pensar mais? Bodão. Eu vou pensar, rapaz. São todos grandes times, né? De história, grandes torcidas. Inter, Eu particularmente... Santos, Fortaleza, Ceará. Bodão, não vale acender e assoprar. Eu tenho uma dó de colocar o Internacional, porque o Internacional foi um dos 5 times que o melhor vi na vida. Mas você tem que botar quem você acha. Mas já acho que o Internacional tá ameaçado. E o Santos também. Me dá dois. Santos e Internacional. Santos e Internacional que vão cair. Olha, uma pena. Aqui todo Fortaleza. Eu acho que o Inter também é difícil, como o nordestino eu não queria, mas o Ceará tem bronca e grande. Me dá dois que vão cair. Inter, eu acho que tem chance grande de cair, porque tá lutando nesse último jogo para cair. E o outro, Ceará, tem grande chance, pelos jogos. Inter e Ceará. Mauro, te dei tempo para pensar. Se você estivesse aqui, não precisava falar. Tá vendo? Vai lá. Não, mas dá tempo de você falar os seus e eu ir pensar. Você não vai? Vai lá. Você acha que eu sou bom? Então eu vou ficar em pé, você senta aqui. Então Não, senhor. Não, que isso. Fala, não fica em cima do muro, não. Não, acho que o Abel ainda vai salvar o Inter. O Ceará, apesar de ter 43, os confrontos são muito fortes. São dois, eu colocaria o Ceará. E aí, tô na dúvida de Santos, Vitória. Então, na dúvida. Tem que esperar o jogo. Pô, mas tem que falar, Maurão. Tem que falar, Mauro. Não pode ficar em cima do muro. Todo mundo falou, Mauro. Todo mundo falou, pô. Todo mundo vai errar. Inter e Santos. Pô, cara, olha o que ele falou. Pesado, Ele também, o Bodão falou Inter e Santos. Bodão também falou interessante. Falei Ceará e Inter. Com dó no coração. Assim, com dó também, mas não tem Tendência jeito. é Ceará e Inter. Ceará e Inter. A tendência é. Apesar Torcendo para ser contrariado. Apesar, eu disse aqui que ele está pensando em fazer 4 pontos, o Abel, então, e a 45 olha é lá. muito difícil. 14º Ceará, 43 pontos, 11 vitórias, 3 gols de saldo. Porque o primeiro critério de desempate é vitória. O Vitória tem 42 pontos, mas está à frente dos outros, mas tem 10 vitórias. E menos 14, aliás, o Ceará é menos 3. O Santos tem 41 pontos, ele tem 10 vitórias e menos 11 no gols de saldo. Veja só. Por isso é que ele está na frente, na frente do Vitória.
porque o Vitória tem menos 14. Não, está na frente do Internacional. Na frente do Internacional, não, o Vitória tem pontos a mais, está na frente do Internacional. Mas por um gol de saldo, cara, ele está na frente do Internacional. O Santos tem 41 pontos, 10 vitórias e menos 11 no saldo. O Internacional tem 41 pontos, 10 vitórias e menos 12. Tomou de 5-1, se tivesse feito de 2-1, estava na frente do Santos. E o Fortaleza tem 40 pontos. Como é que você diz que o Fortaleza vai... É porque o Fortaleza joga em casa com o Corinthians, se ele ganhar, ele vai a 43. O Santos joga fora de casa. O Internacional joga em casa, eu acho que ganha, com o Abelão lá. O Vitória, eu acho que ganha. Rapaz, eu vou até falar. A vida pro Santos tá braba aí. Mas o grau de dificuldade dos jogos é o do Inter, Galvão. A vida pro Santos tá braba. O grau de dificuldade dos jogos é o Inter. Eu acho que o Ceará, mesmo lá de cima, estando com 43 pontos, o Vozão tá complicado pelos jogos. O problema são os jogos, os confrontos. Segunda-feira a gente vê. E todo mundo errou, quem não acertou. Alguém acertou, alguém errou. Gente, assina aí todo mundo aí, o que todo mundo falou. Eu falei Santos, mas eu tenho... Tá aí o Abelão que chegou para as últimas 2 rodadas para tentar salvar o Internacional do rebaixamento. Entrou nessa rodada 35, né? 36 entrou com o Santos e o Vitória deixando ali o Inter para trás. Então tá aí, ó, a chance de queda do Bragantino é muito pequena, 0,19, do Atlético Mineiro 0,09, aí do Ceará para baixo vai complicando, né? Ceará 13% com seus 43 pontos, o Vitória tem 27% de chance, o Santos 47%, o Internacional 38% e o Fortaleza 74% de acordo com a Opta. E os adversários? Olha só, o Ceará pega Flamengo e Palmeiras. Ô Elton, presta uma atenção aí que eu quero saber o caminho mais fácil, quem tem vida mais tranquila e quem tem vida mais difícil. Essa vida do Ceará me parece terrível, hein? Flamengo e Palmeiras. O Vitória encara Bragantino e São Paulo. O Santos, Juventude e Cruzeiro. O Cruzeiro que vai estar pensando na Copa do Brasil, isso é uma vantagem para o Peixe. O Inter, São Paulo e Bragantino. O Fortaleza, Corinthians e Botafogo. Corinthians no Castelão, né? Corinthians fora de casa tá terrível nesse Campeonato Brasileiro. Então pode ser uma vantagem para o Fortaleza, que não perde desde o dia 18 de outubro, o jogo contra o Cruzeiro, 1-0. De lá para cá, teve aquela vitória contra o Flamengo, o último jogo contra o Galo também. Realmente o time do Palermo mostrando uma força nessa reta final. Quem tem o caminho mais fácil e o mais difícil para você, Elton? Bom, para mim, não tem caminho fácil. Eu acho que são caminhos bem complicados. Talvez o menos complicado seja o do Internacional, por incrível que pareça, Edu. Enfrentar esse São Paulo, que não vem bem, e o Bragantino, que nessa reta final também tem oscilado bastante, melhorou com Wagner Mancini, mas também vem mostrando já uma oscilação dentro do campeonato. Talvez o Internacional tenha um caminho menos complicado, mas é o time que tem um futebol mais complicado, né? Que eu acho que é o Internacional nessa reta final, por isso até entrou na zona de rebaixamento, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato. É claro que o caminho do Ceará é complicado também, Edu, mas muito mais pelo Flamengo do que pelo Palmeiras. A gente não sabe até que ponto, né, a mobilização do Palmeiras será grande para essas 2 últimas rodadas do campeonato, com o Flamengo precisando das suas próprias forças e mesmo assim, né, o Palmeiras venceu os 2 jogos, o Flamengo fazer um ponto só nas 2 próximas partidas. Então o Ceará vai ter um jogo complicado contra o Flamengo, mas pode não ter contra o Palmeiras. Fortaleza e Vitória, 2 equipes que estão, para mim, jogando melhor dessas equipes nessa parte de baixo da tabela. O Vitória conseguiu sair da zona de rebaixamento e, inclusive, ultrapassar 2 equipes, né, saindo da 17ª para a 15ª posição. Passar a depender das suas próprias forças é muito importante, né, nessa reta final. Assim como o Santos, que conseguiu, né, no saldo de gols, ultrapassar o Internacional e conquistou essa possibilidade. E aí eu acho, Edu, que tem o caminho menos complicado até do que o Internacional, porque como o Santos enfrenta o rebaixado Juventude e deve enfrentar o Cruzeiro pensando numa semifinal de Copa do Brasil,
e esse jogo em casa, inclusive, né, o Santos jogando na Vila Belmiro, pode ser que o Santos tenha aí uma possibilidade até de pontuar mais concreta do que o próprio Internacional, mas são caminhos bem complicados e um trecho da tabela, Edu, mais emocionante do que a parte de cima nesse momento, com o campeão praticamente definido, um G7 definido, né, só para sabermos quais as posições ali de vaga direta à fase de grupos e as fases prévias da Libertadores, mas a gente está vendo o caminho aí, Edu. Para mim, o caminho mais acessível é o do Santos, ali próximo do Internacional, mas como o futebol do Internacional não tem ido tão bem, para mim, o Santos tem o melhor caminho, e a gente pode colocar o Ceará por conta do próximo jogo, não necessariamente da última partida contra o Palmeiras. Eu imagino que o Palmeiras também queira encerrar bem esse campeonato. Acho que não vai ser parada fácil, não. Porque, inclusive, o Palmeiras corre o risco de perder o vice. São 2 jogos fora do Palmeiras, né, nas 2 últimas rodadas. O Palmeiras corre o risco de perder o vice para o Cruzeiro, né? Tem até dinheiro em jogo, né? Mas quer acabar bem, mostrar que tem força. Eu acho a vida do Ceará complicadíssima. Vai ter que mostrar realmente uma força aí nesses 2 últimos jogos contra os 2 líderes do campeonato, né? Contra líder e vice-líder. Então não é fácil. Vamos dar uma olhada no que fizeram esses times recentemente. A gente tem mais uma tela para a gente ver as estatísticas aí das 2 equipes recentemente, os últimos 5 jogos. Olha só, o Ceará, assim como o Internacional, vem numa sequência ruim, com uma vitória só nos últimos 5 jogos. Aproveitamento igual, de 33,3%. O Santos está no meio do caminho aí com 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, 53%. Mas já são 4 jogos aí dos últimos 5 sem perder. E o Vitória e Fortaleza, você destacava, né? O bom futebol das 2 equipes, que também aparece nos resultados, nos números. Com 3 vitórias e 2 empates, 73% de chance. A gente vai falar mais daqui a pouco, mas em 2 jogos, o Abel vai conseguir mudar algo ou é mais a mística, a força do Abel? A gente vai falar, inclusive, da declaração dele, que não foi legal, da camisa rosa, um tom homofóbico que ele usou. Mas, tecnicamente, ele consegue mudar alguma coisa? E ele fala uma coisa que é verdade. O Internacional contra o Santos fez um bom primeiro tempo, né? Depois caiu no segundo. Mas o Inter teve bons momentos, né? E talvez a chegada de um ídolo como o Abel possa aglutinar ali os bons momentos e deixar essa tempestade para trás? 2025, pensar nisso ainda, né? É uma decisão realmente muito cômoda, né, para a diretoria do Internacional. Resgatar um ídolo do clube para, nas 2 últimas rodadas, depois de tanto tempo sem treinar uma equipe profissional, ter que manter o Internacional na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser muito mais anímico do que técnico e tático, viu, Edu? Porque você conseguir resgatar um time nas 2 últimas rodadas, entrou na zona de rebaixamento nessa última que disputou, e tentar fazer, não um milagre, né? Porque o Internacional tem condições de permanecer, mas fazer o time jogar melhor com todo esse cenário, um anímico realmente bem abalado, um técnico que não vinha trabalhando regularmente, já entra nas 2 rodadas finais. Eu acho que vai muito mais para o psicológico do que para o físico. E aí, Edu, eu acho que nesse momento psicológico faz muita, mas muita diferença. Mas a gente está vendo quem está jogando mais. Vai ter que fazer o time jogar melhor para poder manter o Internacional na Série A mais uma vez. As últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então colocamos aí, ó, o Ceará enfrentou o Flamengo e o Palmeiras, Flamengo fora e o Palmeiras em casa. Lembrando, né, esse Flamengo fora é um Flamengo que quer vencer para conquistar o seu título, para confirmar o seu título de Brasileirão. O Vitória tem o Bragantino fora e o São Paulo em casa. O Santos tem Juventude fora e Cruzeiro em casa. O Inter tem São Paulo fora e Bragantino em casa. E o Fortaleza tem o Corinthians em casa e o Botafogo fora. Olhando aí e pensando, né, em quem tem a pior sequência, o Santos tem o Juventude, que já caiu, né? Já caiu, e o Cruzeiro, que vai estar na véspera da semifinal da Copa do Brasil. Tem isso também, mas tá com a tabela boa. O Juventude, ninguém acha que vai facilitar também, né? Porque caiu, vamos mostrar dentro aqui dessa sequência aí, o Santos é que tem a sequência boa.
Quem mais, André, você olhando aí, consegue ver uma sequência ok? E são muitos times que se cruzam, né? Porque o Vitória com o Bragantino e São Paulo, o Inter com São Paulo e Bragantino. O Fortaleza tem um ponto aí. O Fortaleza cresceu muito nas últimas semanas. O Palermo deu um jeito no time. O Vitória também. Ganhou jogos importantes. E o Fortaleza vai pegar um Corinthians. O Dorival Júnior já falou que os 2 últimos jogos vão ser de descansar o time para a Copa do Brasil. O Corinthians fora de casa já é um gatinho, né? Em casa ele é mais leão, mas fora de casa ele é um gatinho. Vai pegar o Fortaleza fora de casa, lá no Castelão, com o time reserva. Com o time reserva. Então, assim, a vida do Fortaleza, ela tá interessante. E a do Ceará, olha o Ceará, hein? Se piscar, o Ceará vai cair. Pois é, imagina o Fortaleza ficando e o Ceará caindo. É possível. É tragédia, claro que é possível. A tabela sugere isso, inclusive. A tabela, é isso que eu ia falar, a tabela sugere. André, e a gente tem um Ceará e um Internacional nesse viés de queda. O futebol das duas equipes é muito ruim. O Santos ali, né? Mais ou menos. E olhando para Fortaleza e Vitória, jogando, melhorando, jogando bem, mas melhorando, mas lutando com força. É verdade. E confiança. Você vê o comportamento dos jogadores em campo e você percebe que, de fato, eles acreditam naquilo que estão fazendo. De todo mundo que corre risco de cair, quem pior joga com distância é o Internacional. Com bastante distância. Mas ainda há 2 rodadas. E nessa briga, agora, a questão não é mais de bom jogo. A questão é de luta, de força, de sorte ou falta de sorte. Né, de gente que conta com resultados alheios que você não pode controlar. E às vezes acontecem. Muito, muito inglória essa briga na parte de baixo da tabela nas 2 últimas rodadas. Pois é, agora quem tem mais força, quem vai para cima, quem consegue fazer gol, porque o Internacional às vezes até apresenta um bom jogo ou um bom tempo naquela partida, mas não consegue fazer gols também, como vimos em vários jogos. O Santos consegue uma ou outra vitória, mas oscila demais ainda no campeonato. O Ceará que não está conseguindo vencer. A gente tem visto alguns times, isso acontece bastante, alguns times de baixo conseguirem uma reação inesperada na reta final. Vitória e Fortaleza são esses times que conseguiram uma reação inesperada nessa reta final. E isso pode, de maneira muito valente, né? O Jair no Vitória e o Palermo, de maneira surpreendente. O Fortaleza, para mim, estava fadado à queda. Desenganado. Desenganado. A vitória sobre o Bahia na Fonte Nova fez o time dar uma crescida muito interessante. O Santos eu não acho que vai cair. Eu estou com o olhar mais preocupado nesse momento para as 2 vagas que restam, para Inter e Ceará. Para mim são os candidatos principais a caírem, Inter e Ceará. E são 2 equipes que começam a cair, né, há 5 rodadas para cá. Sim. E você olhava para a parte de baixo da tabela, você falava Esporte, Juventude ali naquela luta, o Fortaleza com certeza ficava uma vaga só, e o Fortaleza agora podendo se salvar. Mas vai ser uma tragédia lá em Fortaleza se realmente isso acontecer. O Ceará se salvar depois de tudo que aconteceu, se salvar não, cair depois de tudo que aconteceu na temporada toda e o Fortaleza se salvar, né? Bom, temos aí, o Ceará com 43 pontos, o aproveitamento dele nas últimas rodadas, 33,3%. Vitória, 73,3%. Que é a mesma porcentagem do Fortaleza, 73,3%. O Inter, 33,3%. E o Santos, 53,3%. Que é mais ou menos aquilo que eu estava falando, né? Nos últimos 5 jogos, Ceará e Internacional muito mal. O Vitória e o Fortaleza no momento bom. E o Santos ali naquela metade. Em dado momento do campeonato, se achou que com 43 pontos se salvaria. Porque mas agora, né? A nota de corte os times estavam se afundando, mas os times de baixo começaram a pontuar, então a nota de corte vai subir. 43 talvez não seja suficiente para salvar, o número mágico dos 45 talvez apareça para esse campeonato. Aproveitamento acima de 70% nos últimos 3 jogos para 2 desses times. Loucura. É loucura. Assim, é radicalmente melhor do que o que eles fizeram no campeonato inteiro. E agora é a hora que talvez nem consigam o que eles estão buscando. Nem jogando assim, no sentido de conquista de pontos, para ter um aproveitamento acima de 70% nas rodadas finais. Sabe o que eu estava pensando? O tamanho que o Fortaleza volta, se por acaso ele mesmo se livrar disso.
vai ser um feito gigantesco, mais uma vez, porque em 2020... porque foi desenganado, né? 1 ou 2, agora não me lembro. 1 ou 2, o Fortaleza também estava fadado. Primeiro turno, todo mundo falou, não tem o que fazer. A diferença é que naquela temporada, o segundo turno do Fortaleza foi muito bom, e o time foi lá pra cima. Inclusive se classifica para a Libertadores. Esse ano, não. O campeonato, ele é muito ruim. A temporada é muito ruim. Copa do Nordeste, campeonato estadual, a Libertadores, foi muito ruim. O Fortaleza se classificou na Libertadores pro mata-mata, perde pro Vélez nas oitavas, porque teve aquele jogo com o Colo-Colo, que ia terminar 0-0, mas teve aquela confusão na torcida, o Colo-Colo foi o perdedor do jogo no tribunal, o Fortaleza levou os 3 pontos e classificou. Então foi um ano muito ruim, a ponto de encerrar um trabalho histórico como o do Vojvoda, um elenco mal montado, com muitas trocas. Se o Fortaleza se salvar, é para passar uma borracha no que foi esse ano. Sim. E começar o ano que vem com uma outra mentalidade. Sim, o Palermo é um cara responsável pela permanência. Se isso acontecer, legal, tem que permanecer. Mas o que o Fortaleza tomou de decisão durante o ano tem que ficar para trás. O crescimento ele é importante para agora, mas a temporada ela é muito frustrante. Pois é, porque o cair também é um prejuízo muito grande, André. Ainda mais um Fortaleza que se acostumou a estar na Série A e já em competições internacionais. Você tem total razão. Na vida de qualquer clube, o rebaixamento é, óbvio, um passo atrás, um tremendo retrocesso em todos os aspectos, mas na vida de um clube que nos acostumou a admirar a sua caminhada nos últimos anos, não só aqui no Brasil, mas também nas competições sul-americanas, e que, entre aspas, mal acostumou o seu torcedor com uma realidade cada vez melhor, cada vez mais agradável, cada vez mais feliz, seria muito, muito frustrante ter que recomeçar, porque daí o orçamento sofre um outro baque e você precisa reconstruir uma série de coisas que faziam parte da sua vida já, em relação ao dia a dia, objetivos, a arrecadação, receitas, etc. Então, quando você começa a trilhar um caminho que parece ser a sua nova era e por uma temporada ruim, mal planejada, um elenco cheio de desequilíbrios e um campeonato brasileiro muito aquém daquilo que deveria ser, você pode pagar um preço muito alto. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a briga pelo rebaixamento. A briga vai ser até domingo, faltam 2 clubes cair, já caíram Juventude e Sport, e entre esses 5 aí vão cair mais 2. Na sua opinião, quem vai cair? Deixa nos comentários aí e participa com a gente. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. E antes de você sair do vídeo, mais uma vez, eu peço, entra aí no link na descrição, abaixo do vídeo aí, e dá uma conferida nos produtos em promoção aí no dia de hoje. E como eu falei, você que tem um esposo ou uma esposa que é acostumada a comprar na Shopee ou no Mercado Livre, é só comprar pelo nosso link, envia aí o nosso vídeo para ela e pede a ela para comprar aqui pelo nosso link. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.